Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira que o Vasco encara o São Paulo, mas temos muitas informações sobre mercado da bola, negócio fechado, hein? Exatamente isso que a gente vai falar aqui e negócio fechado ruim para o Vasco, né? Infelizmente. Vamos falar aqui exatamente sobre esse assunto, você vai entender do que eu estou falando, porque agora com Admar Lopes já em contato com muita gente, o Vasco mira o setor ofensivo na janela de transferências do mês de julho, já observa jogadores no mercado. Vamos falar bastante aqui sobre o interesse do Vasco no atacante do Toluca, que tem passagens muito boas pelo futebol brasileiro, e vamos falar também sobre o uruguaio, centroavante que teria recusado uma proposta do Vasco. Enfim, você aí do outro lado não perde nada e, claro, peço para você que está aí, aproveitar a rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga daqui a pouco contra o São Paulo. Eu vou deixar uma dica de ouro para você. Corre aqui no primeiro comentário fixado, porque aqui está o link da Estrela Bet. É isso mesmo, a Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete, no futsal e está te dando aí seu primeiro depósito dobrado. É isso mesmo. Colocou 50, ganha mais 50. Colocou 100, ganha mais 100. E claro, com as melhores odds do mercado. Eu estou correndo lá agora na Estrela Bet, deixando meu palpite para a vitória do Vascão sobre o São Paulo hoje, hein? Então corre aqui primeiro, comentário fixado é exclusivo para você que está assistindo esse vídeo. Todos os benefícios entregues pela Estrela Bet. Lembrando, jogue com responsabilidade. Para maiores de 18 anos, não esqueça disso de forma alguma. Não é um jeito de você ser milionário ou ganhar a vida trabalhando com isso. É entretenimento, beleza? Então eu conto com a sua responsabilidade a partir do link que está aqui no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, como temos muitos assuntos importantes nessa quinta-feira, solta a vinheta, bora pro vídeo. Negócio fechado, e eu vou explicar para você que essa negociação não é nada benéfica ao Vasco. Vamos falar também sobre mercado da bola. Admar Lopes em ação, mesmo home office, hein? Nem chegou ao Brasil e o Vasco já ataca o mercado. E claro, vamos falar bastante sobre a partida entre São Paulo e Vasco. Vasco e São Paulo no Morumbi daqui a pouquinho, às 21h30. Bom, falando um pouco sobre o jogo de logo mais, eu já peço para você, no início desse vídeo, correr ali nos comentários e deixar o seu palpite de onde você está falando. É isso mesmo. Coloca lá nos comentários de onde você está falando e o seu palpite para o jogo de logo mais. Porque o Gigante da Colina entra em campo contra um São Paulo acessível. São Paulo cheio e repleto de desfalques importantes, né? Caleri, Lucas, enfim, muitos jogadores de fora. E claro, o Vasco observa também algumas peças, né, que já estavam fora, que era o caso do Estrela e do David, que não voltaram, né, nesse período de data FIFA, e o Paulinho com uma virose também não está à disposição. Lembrando que o Vasco tem o reforço do Hugo Moura hoje, estava 2 jogos sem jogar já, um pela Sul-Americana e o outro pelo Campeonato Brasileiro. Retorna hoje a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, que deve vir a campo com o Léo Jardim no gol, contestado pela torcida por conta da questão contratual. Na lateral direita, Paulo Henrique, dupla de zaga com João Vitor e Lucas Freitas, que vem bem o Lucas Freitas, diga-se de passagem, e o lateral esquerdo, Lucas Piton. Hugo Moura e Tietê devem formar aí a dupla de volantes, o Hugo voltando, né, a essa equipe, segundo a apuração que eu tive do último treinamento, e Felipe Coutinho, meia mais avançado, que não tem como falar que está cansado, está com um ritmo de jogo, com um nível de cargas de controle ainda deficiente, não dá. O Coutinho teve tempo para descansar, o Vasco treinou apenas no período da manhã todos esses dias, deu folga na parte da tarde e no domingo folga integral. Então não dá para falar que tem cansaço e esforço físico, não tem como. Então veremos hoje o Coutinho dentro de campo. O Ryan no lado direito ali, que vem fazendo, né, um bom campeonato com o Fernando Diniz, diga-se de passagem, né, principalmente numa exploração de chutes a média e a longa distância, né, o Ryan vem se destacando nessa entrega física e nessas finalizações. Do outro lado esquerdo do ataque, o Nuno Moreira, que também vem atuando muito bem, é uma das surpresas positivas dessa janela de transferências. E centroavante ele, o Pablo Verratti, incontestável,
titular absoluto dessa equipe do Vasco. Corre lá nos comentários e deixe o seu palpite para esse jogo, porque o Vasco tem 10 pontos e o São Paulo tem 12, é briga direta na tabela de classificações. Bom, negócio fechado, hein? Vamos falar bastante sobre isso, porque não foi bom para o Vasco, e eu vou explicar o porquê. O Vasco observa de longe agora, porque não tem mais os direitos econômicos atrelados do jogador consigo, o Manuel Capasso acertando a sua ida para o Olímpia, jogador ex-Vasco, que emprestou o jogador para o Olímpia. O Vasco, que fez esse empréstimo na temporada passada, viu o Capasso sendo campeão paraguaio e se valorizando naquele mercado. Observa hoje o Olímpia fechando com o jogador em definitivo. É isso mesmo, e o Vasco, que investiu no jogador, trouxe o atleta também em definitivo naquela época da 777 Partners, por volta de 8 a 10 milhões de reais. Observa o Manuel Capasso sair sem ter nenhuma compensação financeira. É isso mesmo, Vasco a ver navios, vendo o Manuel Capasso fechar contrato com o Olímpia. É claro que tivemos vários capítulos de polêmica envolvendo o Manuel Capasso, principalmente por conta da fala do diretor técnico Felipe comigo, principalmente quando estava à frente do Vasco como técnico, na coletiva de imprensa, a minha pergunta sobre o Manuel Capasso, olhando e observando o lado financeiro, é óbvio, porque dentro de campo ele não iria resolver, e todos nós sabemos disso, mas olhando de uma forma que o jogador poderia ter sido utilizado como uma moeda de troca. E hoje a gente observa o Manuel Capasso dando adeus ao Vasco de uma forma de uma rescisão e acertando com o Olímpia dias depois. Então, fechado o negócio fechado entre Capasso e Olímpia, e o Vasco ficou chupando o dedo. Bom, olha só, falando em mercado da bola, eu queria falar aqui sobre Maxi Gomes. É um atacante que joga no Defensor Sporting, lá do Uruguai, tem 28 anos de idade, passagens pela Europa, por clubes da Espanha, enfim, um jogador que tem uma certa experiência. O Vasco teria feito uma investida no atleta, mas o atleta recusou por conta de questões familiares e diz estar feliz no Uruguai, no seu país de origem. Maxi Gomes é um atacante de 1,86 m de altura e atua como centroavante apenas. Seria aí uma sombra, ou uma disputa saudável com o atacante Pablo Verratti. Só que o Maxi Gomes é um jogador um pouco mais móvel e com mais técnica com a posse de bola. A gente vai observar movimentações no mercado em cima do jogador, porque o jogador vem se destacando no Uruguai e tem contrato até o final dessa temporada, já daqui a alguns dias, podendo assinar um novo contrato, na verdade um pré-contrato com outro clube. Vamos observar Maxi Gomes, que é um dos interessados aí, o Vasco observa aí o Maxi Gomes com um olhar um pouco mais próximo. Outro jogador que o Vasco sonda a situação é do atacante Elinho, do Toluca do México. É isso mesmo. O Vasco está de olho na contratação desse jogador e observa também São Paulo e Corinthians estarem sondando da mesma forma. O Elinho vem jogando muita bola no Toluca, foi campeão por lá no México e, claro, desperta o interesse de voltar ao Brasil. E agora o mercado brasileiro já começa a se aquecer para tentar a contratação do jovem Elinho, que jogou muita bola no Red Bull Bragantino, é um atleta que tem mercado e o Vasco sonda a situação do jogador juntamente com Corinthians e São Paulo. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, lembrando que daqui a pouco tem Gigante da Colina em campo contra o São Paulo e eu quero saber o seu palpite, vai lá nos comentários, deixa lá de onde você está falando e o seu palpite, porque eu vou ficando por aqui e daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.